Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Que o seu dia hoje seja de bênção, de transformação, de cura, cura da alma, da depressão, cura de alguma doença que você esteja sofrendo, que o Senhor chegue na sua vida nesse dia. Hoje vamos falar de uma palavra cujo título da mensagem é Filhos nascem na intimidade. Filhos nascem na intimidade. Todos sabem que para ser gerado um filho tem que haver intimidade, não é verdade? Entre um casal. Da mesma forma com o Senhor. Para você ser filho do Senhor, tem que haver intimidade. Vamos falar nesse dia uma rica mensagem. Mas antes de iniciarmos com a mensagem de hoje, vamos diante do Senhor dizer que o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. E vamos diante dele colocar, despejar aos pés do Senhor as nossas necessidades. Que ele esteja conosco nesse dia, amém? Querido Senhor, Deus e Pai, maravilhoso, rico em benevolência e misericórdia. Senhor, toma a vida dessa pessoa, Senhor, que está escutando essa mensagem nas tuas mãos. Senhor, cuida dessa pessoa, Pai, cuida do dia dela, dá livramento, Senhor. Senhor Jesus, tenha um encontro com ela. Senhor, domina a mente dela e o coração dela, Senhor. Que o viver dessa pessoa, Senhor, seja para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a mensagem que eu quero trazer para vocês nesse dia está lá no livro de Isaías, capítulo 6, e o verso 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo, toda a terra. A glória do Senhor enchia a terra. Bem, meus queridos, o livro de Isaías, a partir do capítulo 1 até o 6, Isaías só fala de coisas ruins. Diz que a terra está cheia de violência, a terra está cheia de maldade, e ele começa a profetizar coisas ruins, o que o povo estava fazendo. A partir do capítulo 6, quando Isaías tem um encontro com o Senhor, que ele disse que vê a glória do Senhor encher toda a terra, todo o templo, as palavras de Isaías, ela muda. Isaías começa a profetizar esperança. Ele começa a trazer esperança. Meus queridos, nós precisamos olhar para a terra e para as pessoas com o olhar do Senhor. Lá no livro de João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não necessitamos pegar o nosso dedo acusador e falar das maldades das pessoas, porque as maldades delas elas já conhecem. O que nós necessitamos e precisamos é levar esperança e o amor do Senhor. O amor do Senhor, ele precisa ser conhecido pelas pessoas. O amor do Senhor, a bondade e a benignidade dele. E esta dura para sempre. Por isso a necessidade de a gente olhar para a terra, olhar para o mundo, olhar para as pessoas com o olhar do Senhor. Meus queridos, quando diz no capítulo 6 e o verso 1 de Isaías que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias aqui representa o orgulho. Israel estava dominado pelo orgulho do rei Uzias, porque o rei Uzias, enquanto ele estava vendo o Senhor e adorando o Senhor o abençoou. Quando o orgulho entrou no coração do rei Uzias, ele morreu leproso.
Então, meus queridos, quantas lepras nós temos lá no fundo, lá escondido, porque às vezes nasce um orgulho no nosso coração, onde nós precisamos matar esse orgulho e precisamos colocar diante do trono branco do Senhor, porque somente Ele pode nos lavar com o seu sangue, somente Ele. Então, quando a visão de Isaías do capítulo 6, ela muda para uma palavra de esperança, depois que ele vê a glória de Deus, isso nos traz uma lição para as nossas vidas. Precisamos ter esse encontro com o Senhor e ver a glória do Senhor dia após dia, para que possamos ter esperança nas nossas vidas. E quando Isaías começa a profetizar a esperança, ele traz à existência as palavras dele, que Deus mandou ele dizer. Então isso aqui é mais um ensinamento para as nossas vidas. Qual é a situação em que você se encontra hoje, nesse momento? Profetize palavras de esperança para a sua vida. Profetize coisas boas, porque as nossas palavras têm o poder da existência. A Bíblia diz que e falou Deus e a terra passou a existir. E falou Deus e foi criada assim. E falou Deus e a água separou e apareceu a terra. E falou Deus, então foi a ordem de Deus. E a palavra do Senhor nos revela que o Senhor nos fez a imagem e a semelhança dele. Então, quando nós proferimos palavras de derrota dentro do nosso lar, o que vai acontecer é só aquilo. Quando nós proferimos palavras de baixo calão dentro do nosso lar, o que vai acontecer é só o que a gente está dizendo, e a gente vai estar ensinando aos nossos filhos a também reproduzir aquilo que a gente está dizendo, porque nas nossas mentes é natural. É natural falar um palavrão, é natural falar palavras de derrota na hora da raiva. Só que quem anda com o Senhor e quem vê a glória do Senhor, assim como Isaías viu a glória do Senhor, começa a mudar de atitude. Suas palavras, elas mudam. Suas palavras têm um novo contexto. São palavras de vidas. Vida. A vida de Deus está inserida em nós. E a gente começa a mostrar o caminho de vida. Porque, meus queridos, as pessoas, elas não necessitam, na sua maioria das vezes, claro que nós precisamos alertar o homem contra o pecado. Necessitamos. Só que as pessoas não precisam 99% do seu dia escutar o erro que elas estão cometendo, mas saber qual o caminho a seguir. Precisamos mostrar o caminho a seguir para as pessoas, porque o Senhor nos chamou para levar vida, e a vida é Ele. O Senhor, Ele tem vida para dar em abundância, e precisamos mostrar esse caminho de vida que é Jesus Cristo, não com o dedo acusador. Eu fico admirada, meus queridos, a quantidade de vídeos, de até visualizações que tem um vídeo quando é falando mal de uma cantora que era gospel, de um cantor que era gospel e agora está inserido num contexto, em outro contexto e tal, e se desviou. Eu fico admirada quantas visualizações tem aquele vídeo e quanto que palavras de vida, palavras do Senhor mostrando o amor dele, o cuidado dele. As pessoas, elas não querem saber, elas querem mais saber das fofocas dos outros e não da vida do Senhor. Então precisamos mudar o nosso pensamento.
E o Senhor, Ele nos mostra o caminho. O Senhor, Ele nos mostra o caminho. Lá em 2 Crônicas 7, quando o povo, 7:3, nos diz que o povo de Israel se ajoelhou e viu o caminho deles e tal, e disse: olha, Senhor, Tu és bom, porque a Tua benignidade dura para sempre. Aí o Senhor viu a adoração do seu povo. Aí o Senhor desce com a sua glória no templo inaugurado por Salomão e diz assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí o primeiro passo, se humilhar. Está falando de reconhecer. Segundo passo, orar. Está falando de quebrantar-se. Aleluia. Terceiro passo, buscar. Está falando de se doar o coração e a mente para o Senhor. Terceiro passo, o quarto passo, arrepender-se. Então, o primeiro passo, humilhar-se, reconhecimento, orar. Segundo passo, orar, dizer que realmente aquilo está acontecendo diante do Senhor e confessar para Ele. Terceiro passo, buscar, fala de uma busca em relação ao coração e à mente. Terceiro e o quarto e último passo, arrepender-se. Então o Senhor, Ele mostra o caminho. O Senhor, Ele está sempre apontando o caminho. E nesse dia eu quero apontar para você o caminho, porque eu já não me considero uma pregadora, mas a voz do Senhor na terra. É esse o meu desejo, ser a voz do Senhor. Tem muitos pregadores por aí, muitos pastores, muitos pregadores do Evangelho. E eu não quero ser mais um, eu quero ser apenas a voz do Senhor. Eu quero apenas dizer aquilo que o Senhor quer que Ele fale para o povo. Tanto é que antes de eu gravar cada vídeo, eu vou diante do Senhor e pergunto: o Senhor quer que eu fale o que hoje? E às vezes o Senhor me dá sonhos de noite. Olha, fale assim, assim. Então eu desejo ser essa voz que o Senhor pode usar para falar com o seu povo. E nesse dia o que o Senhor tem para te dizer é que Ele tem esperança para te dar. Comece a ver as coisas ao seu redor. Comece a ver a sua vida com o olhar do Senhor, com um olhar de esperança e com um olhar de vida. Crie vida no seu ambiente. Crie vida. Ah, irmã, não estou entendendo a tua conversa. Vou te explicar. Quando nós falamos, aquilo que a gente fala começa a existir. Então, comece a criar vida, declarando a palavra do Senhor na sua vida, no seu lar. Comece a criar coisas boas. Ah, Senhor, hoje eu espero um telefonema bom, Senhor, que vai me trazer esperança sobre tal situação. Ah, Senhor, me ajuda a encontrar graça aos olhos dos homens, porque é através dos homens, Senhor, que eu consigo ajuda vindo da Tua parte. Ah, Senhor, me ajuda a me relacionar bem com as pessoas, porque eu não sei o dia de amanhã em quem eu vou precisar. Me ajuda a me relacionar, para eu também mostrar a Tua pessoa, a pessoa de Cristo que está em mim, para que as pessoas vejam o Senhor em mim e as pessoas sejam atraídas por Ti. Comece a ter esse tipo de atitude, comece a orar desta forma na sua vida e você vai ver a mudança vir gradativamente. Porque, meus queridos, hoje nós estamos vivendo o que a gente falou e o que a gente profetizou há um ano atrás. Às vezes eu vou para a igreja e digo: não, se não houve uma profecia de acordo com a situação que eu estou vivenciando, então eu mesmo vou profetizar para mim mesmo.
E eu começo a falar para mim mesmo, falo, Jace, olha, Deus é contigo, Deus vai te abençoar dessa forma, Deus vai te livrar disso aqui, Deus ouviu tua oração. Eu boto a mão na minha cabeça e começo a profetizar para mim mesma. Então, eu convoco você nesse dia, faça isso, profetize palavras de bênção, de cura. Crie um ambiente harmônico no seu lar, através da palavra do Senhor. Aleluia. Ande de acordo com a vontade do Senhor. Porque aqui, quando nós lemos aqui em 2 Crônicas 7, e o verso 13, aliás, o verso 14, o Senhor ele está nos mostrando o caminho ao qual a gente deve seguir. E esse caminho que nós devemos seguir não é um caminho de acusação, mas é um caminho de arrependimento, pelo qual nós devemos mostrar o amor do Senhor. E quando a gente mostra o amor do Senhor para o nosso próximo, o nome do Senhor é louvado em nossas vidas e nós só temos a ser recompensados por Deus, meus queridos. Porque Deus, ele é um Deus de recompensa. Deus é um Deus que abençoa. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio tão somente que Ele é um Deus amoroso, um Pai presente, fiel e que abençoa. Ele cuida dos seus. Aleluia. Mas para isso nós temos que ter esse encontro que Isaías teve com o Senhor. Isaías mudou sua visão. Quem mudou a visão de Isaías foi o fato de Isaías ter visto a glória de Deus. E ele começou a profetizar esperança. Então profetize esperança nesse dia. Tenha um encontro com o Senhor nesse dia. E profetize esperança nesse dia para a sua vida. Porque você é filho. E os filhos nascem na intimidade. Filhos, quando o casal decide ter um filho, ele primeiro se casa, fala de compromisso. Um bota aliança no dedo do outro, há um compromisso. E depois desse compromisso vem a intimidade. Aí o filho é gerado. Da mesma forma somos nós, meus queridos. Levantamos a mão para o céu e dizemos: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Compromisso. Coloco a aliança em mim, Senhor. Sangue derramado lá na cruz foi uma aliança entre o homem e Deus. O sacrifício de Jesus foi a nova aliança entre o homem e Deus. Então o sangue derramado lá na cruz está sobre minha vida e a sua. Então firmamos uma aliança diante do Senhor. Agora precisamos ir para a intimidade com Deus. E essa intimidade não é um dia só, meus queridos. Não é só naquele dia que a gente aceitou ao Senhor. Essa intimidade, ela deve ser constante. Dia após dia. E cada vez que você tem intimidade com Deus, você vai começar a ser parecido com Deus. Suas palavras, elas vão ser moldadas à semelhança de Cristo. Seu ser, suas palavras, suas ações vão ser moldadas à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Então, nesse dia, que você tenha essa visão que Isaías teve da glória de Deus e que você comece a profetizar, proferir bênçãos sobre sua vida, porque suas palavras têm poder e são elas, baseado na sua fé e crença no Senhor Jesus Cristo, quem trará o milagre acontecer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe para apoiar o canal. Que Deus vos abençoe.